Pois é, pelo poder público, né? As eleições estão aí praticamente resolvidas, a gente pode dizer assim, e temos um novo Congresso Nacional eleito com um perfil bastante distinto do anterior. Eu queria saber de vocês o que vocês esperam do ponto de vista de legislação, de avanço nesse sentido, porque muita coisa do que vocês falaram aqui nessa rodada anterior e falaremos ao longo aí dos próximos minutos passam pelo legislativo. Vamos girando. Bom, não tem uma bala de prata, acho que isso já foi dito aqui, mas o simples fato de se discutir isso de forma frequente começa a criar um ecossistema favorável ao empreendedorismo. Na hora que se discute medidas legislativas, e aí vão desde do tributário, enfim, até a desoneração, isso, consequentemente, traz à tona o tema empreendedorismo, as pessoas começam a ter mais acesso à informação e elas começam a movimentar essa máquina que é o investimento nacional. Na hora que todo mundo pergunta, o que vocês gostariam que tivesse de política pública? Bom, a gente tem que fazer um plano de governo praticamente para falar o que a gente quer. Mas para o cara que está lá na ponta, lá embaixo, se a gente conseguir facilitar um pouquinho, o MEI é um grande exemplo de como um pouquinho de tecnologia consegue resolver a vida das pessoas. Se a gente conseguir fazer um pouquinho disso em cada um dos ambientes, e eu falo por exemplo, as pessoas falam que a gente não tem ciência próxima ao empreendedorismo. Se a gente começar a falar sobre o assunto, se as faculdades começarem a expor um pouco mais as suas empresas júniores, a gente começa a ter solução desses problemas. Se a gente conseguir tirar a oneração do investidor anjo, para ele poder investir no empresário brasileiro, se a gente facilitar o investimento internacional em empresas brasileiras, que estão começando, aquela lá do início, a que precisa de 10 mil reais. Eu não estou falando das que precisam de 20 milhões, a que precisa de 10 mil reais. Se a gente conseguir incrementalmente mudar as legislações, a gente vai conseguir fomentar o empreendedorismo, mas tudo começa com o poder público, através do Executivo e do Congresso, discutir o tema de forma mais ampla e mais frequente. Vamos girando. Vamos lá. Eu entendo e acredito que realmente o tema entra aí nos holofotes aí, do novo Congresso. Existe aí uma mudança clara, bastante interessante que está vindo. É claro que a gente não sabe exatamente como isso vai se comportar nos próximos anos. A gente precisa acompanhar, entender como isso qual o efeito disso. Eu acho que empreendedor lá na ponta. A gente muitas vezes esquece, eu acho interessante essa questão do que importa, e a gente tem um espaço, um gap muito grande nesse investimento inicial, nesse investimento semente, e também tem uma questão cultural, né? A gente tem alguns estudos, o Global Entrepreneurship Monitor, que o Sebrae ele faz todo ano, a gente vê 1,1% dos brasileiros investem numa empresa sem que ela seja do seu familiar ou do seu amigo próximo. Então, a gente também tem uma questão cultural que, com certeza, a legislação vai permitir que isso seja feito com maior segurança, que isso seja feito com maior propriedade, e crie, sim, um ambiente favorável a esse tipo de investimento, ao crescimento desse tipo de atividade. Uma outra questão importante é lembrar, o mesmo estudo, o GEM, ele mostra que só 15% desses indivíduos que são entrevistados anualmente são formalizados. E quando a gente vai entender o porquê disso, praticamente 80%, 50% dos que não se formalizam é porque entendem que não precisam da formalização, ou seja, do seu CNPJ, ou integrar, entrar no MEI, para poder tocar essa atividade. E a minha pergunta que vem é, qual é essa atividade? Esse indivíduo ele é realmente um empreendedor? Ou ele está buscando uma alternativa ao emprego e à renda que ele perdeu em função da crise? Se a gente olhar para os dados de 2014, a gente percebe o seguinte, em 2014, quando veio a crise, o percentual de adultos no Brasil que optaram por empreender cresceu exponencialmente, cresceu quase 7 ou 8%. Esse indivíduo, ele, de maneira geral, ele não é um empreendedor. Ele saiu da formalidade, ele saiu do emprego e foi empurrado para o empreendedorismo. Quando ele chega lá, e vê realmente uma alternativa de emprego e renda, ele encontra a burocracia na frente dele.
2017, dados desse ano, mostram o seguinte: assim que a economia começou a melhorar, esse indivíduo fez o quê? Voltou para o emprego formal. Ele fugiu, né? Ele voltou. Então, ali, naquele ambiente empreendedor, onde há pouca política governamental, muitas vezes, que vai ajudar ele nesse primeiro momento, onde falta apoio financeiro, um custo de capital muito alto, e onde há excesso de burocracia, ele realmente é um ambiente, muitas vezes, não hostil. E faz com que ele, então, busque qualquer alternativa de emprego formal assim que a economia melhore, né? Isso é bastante visível quando a gente olha os dados do Brasil. A questão da formalidade é importante, até porque muitas vezes, como ele disse, o cara foi arriscar porque não tinha outra alternativa, né? Só para a gente continuar no tema do Congresso Nacional e das leis, mas vamos misturando aqui os assuntos, a ideia é um bate-papo. Legal. Acho que tem uma coisa importante que a gente tem que lembrar, que empreendedorismo não é de esquerda ou de direita, né? Acho que é uma das poucas coisas que tem um grau de unanimidade quando vai para Congresso, quando se aprovam leis. Acho que existe uma compreensão por parte de quase toda a sociedade de que o empreendedor é um bicho importante e que precisa ser estimulado. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Acho que tem uma questão relevante quando a gente lembra do papel do Congresso, o papel do novo Congresso. Acho que tem duas coisas importantes. A primeira é a gente lembrar que o fato de a gente ter um grupo significativo de empresários eleitos como deputados nos faz lembrar que talvez eles sejam os primeiros a se lembrar de como a vida é difícil para o empreendedor. E eu acho que esse papel para ajudar no processo de destravamento, ele é super, super relevante. Só que para mim tem um ponto que ele vai além do Congresso, que vai para o Poder Executivo, nas 3 esferas de governo, que é a capacidade de coordenação de política pública. Não é possível que a gente ainda esteja num país onde uma política pública definida 2, 3 anos atrás, como o sistema que o Bruno acabou de mencionar, ela seja descontinuada, afetando cidades do tamanho como a de São Paulo, milhões de empreendedores, dezenas de milhares de processos de abertura de empresa. Não é possível que a gente tenha tanta política pública microsetorizada em diferentes ministérios, diferentes secretarias. Essa visão de confusão, a falta de coordenação, a Fifi mencionou aqui a importância do tema estar de alguma forma centralizado, ou com capacidade de coordenação, ela é muito relevante, porque sem ela a gente vai aprovando qualquer coisa no Congresso que depois tem que desfazer, porque excesso de boa intenção, vontade de querer resolver o problema. Mas, no fim do dia, para mim, o que falta no Brasil, no mundo de empreendedorismo, é coordenação de política pública. É coordenação de pauta entre Câmara e Senado, é coordenação de pauta entre Congresso e Assembleias Estaduais e Câmaras de Vereadores. Enquanto a gente tiver essa confusão federativa e essa confusão na coordenação de política pública, fica muito difícil atuar para resolver de uma vez por todas esses problemas que a gente está apontando aqui. Acho que perdão, só para pegar o gancho aqui do Juliano, há uma confusão, há uma falta de coordenação dentro das próprias estruturas do Executivo. Veja, não é raro, veja que nessa sala deve ter uma série de empreendedores, não é raro você entrar com um pedido, por exemplo, na Prefeitura, um órgão da Prefeitura dar uma orientação e você cumpre, e ao cumprir aquela determinação, você se desenquadra em relação à orientação de um outro órgão do mesmo ente, da mesma Prefeitura, né? Não é raro isso acontecer, né? Então, em relação à pergunta da expectativa em relação ao novo Congresso, acho que tem uma agenda legislativa que é bastante óbvia, que precisa ser trilhada, mas há também que se exercer, por parte dos congressistas, uma outra força tão importante quanto que a de legislar, que é a de fiscalizar, para ver se as coisas estão funcionando, né? Então, se esse tema de fato virar pauta dos congressistas, que eles também ajudem a cobrar melhor coordenação, porque não é só propor uma nova lei, é fazer com que as coisas que estão aí funcionem, e de fato não estão funcionando, para estarrecimento de todos, né? Estávamos conversando ainda sobre esse assunto com a Fifi. Você sabe quanto custa para manter de pé o sistema que registra hoje empresas na cidade de São Paulo? Pouco mais de R$200 mil por mês. R$200 mil por mês para uma cidade, país. Quer dizer, quando você tem que pedir socorro
para se discutir um sistema que tem que ficar de pé, que custa apenas R$200 mil por mês, que é um dinheiro nada para uma prefeitura de São Paulo, porque as coisas não vão bem, né? Porque não é prioridade. Né? E a gente tem que lembrar a consequência disso, né? A consequência de não haver um sistema, a consequência de não haver uma política pública que simplifique os processos, faz com que o sistema inteiro caia na corrupção, na venda de facilidade, nos processos que a gente está acostumado, está todo mundo cansado, e a gente tenta esquecer qual é a causa. E a causa é como é que você consegue criar mecanismos para que processos como, por exemplo, a obtenção de um alvará, a concessão de uma licença, etc., elas não sejam objeto de interpretação por parte de um fiscal, e sim de seguir corretamente a regra, né?